Hoje nós iremos fazer uma revisão para o simulado de física, tá? Que vai ser segunda-feira, certo? Dia 19/4, tá? E aí os assuntos vocês já sabem, eu mandei no grupo, tá? Do WhatsApp. E aí a gente vai fazer uma revisão com algumas questões, alguns conceitos importantes, tá certo? O primeiro é notação científica e ordem de grandeza, tá? Foi o primeiro assunto que a gente viu no bimestre, certo? E aí eu tenho dois números aqui. A notação científica é para quando um número é muito grande ou ele é muito pequeno. Então, a gente deixa ele num padrão para ficar mais fácil de trabalhar. Que padrão é esse? A gente vai deixar esse número entre 1 e 9,99999, sempre menor que 10, certo? E aí, pessoal, tem duas regrinhas, tá certo? Se a gente anda com essa casa voltando para a esquerda, o expoente é positivo. Se a gente anda para frente, para a direita, com a vírgula, o expoente é negativo, tá? Eu acho que vocês lembram disso, certo? Então, bora fazer aqui, ó. Esse número, a gente vai deixar ele entre 1 e 9,9. Então, essa vírgula tem que vir para cá, ó, que aí vai ficar 1,2. Então, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Vai ficar 1,2 vezes 10. E aí, é mais 5 ou menos 5? Olha o sentido que andou. Da esquerda para a direita, ó, aqui é negativo. Então, é menos 5, certo? Aqui, ó, a vírgula não está aparecendo em números inteiros, a vírgula está sempre no final, certo? Lembre-se disso. E aí, a gente vai voltar com essa vírgula para ela ficar aqui, ó, em 1,3. Se eu coloco ela aqui, entre o 3 e o 2 fica 13, então passa, né? Então, fica aqui entre 1 e 3, que fica 1,3. E aí, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ó, da direita para a esquerda, tá? Então, a gente já sabe que o expoente é positivo. Então, fica 1,325 vezes 10 à sexta, certo? Lembrando de sempre colocar todos os números após a vírgula, tá? Com exceção dos zeros, tá bom? E aí, pessoal, a gente vem para a parte de ordem de grandeza, tá? Aqui, ó, G, ordem de grandeza. Tá, que ela diz aí o número na base 10 que mais se aproxima do nosso número real, certo? E aí nós temos duas regrinhas para a ordem de grandeza, tá? Se o expoente ali em cima, colocar assim, for maior que 3,6, a nossa ordem de grandeza vai ser somada com 1, tá? É o expoente ali somado com 1. Se o expoente for menor que 3,6, a ordem de grandeza é ali a potência que já está, tá? Por exemplo, vou pegar esses dois ali em cima ainda. Nós temos aqui 10 a menos 5, certo? E aí a gente vai olhar o número da frente, tá? É o expoente não, o número, tá? Esse número aqui. Só ajeitar. Até me confundi. O número. Esse número aqui, 1,2, ele é menor que 3,6, certo? Então, ele se encaixa aqui. A ordem de grandeza é a própria potência. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 a menos 5. Aqui é a mesma coisa. O número da frente é 1,32, enfim, é menor que 3,6. Então, a ordem de grandeza é a própria potência, certo? Que vai ser 10 a sexta. Mas o que é que pode acontecer? Vamos supor aqui que a gente tenha, por exemplo, 5,9 vezes 10 à sétima. E aí, qual vai ser a ordem de grandeza? 5,9 é maior que 3,6. Então, a gente vai pegar essa potência aqui e somar mais um no expoente. 7 mais 1, 8. Então, a ordem de grandeza é 10 à oitava, certo? Professora, é só isso a ordem de grandeza? É apenas ali a potência de 10 com seu expoente. Uma hora o expoente vai ser o mesmo, outra hora ele vai ser somado com mais um, certo? E aí, ó, tem outra questãozinha. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora todos os dias.
qual é a ordem de grandeza no número de vezes que o sino bate em um ano, certo? Então, ó, um ano tem 365 dias, certo? Um dia tem 24 horas. Então, 365 dias vai ter quantas horas? Regra de 3, ó, 1 vezes x. E aí a gente vai fazer 365 vezes 24, que vai dar 8.760, certo? 8.760 horas no ano. O que é que acontece? Ele bate uma vez a cada meia hora. Isso quer dizer que ele bate 2 vezes por hora, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse número aqui de horas, certo? E multiplica por 2, tá? 8.760 vezes 2 vai dar 17.520, certo? E aí, ó, ele quer saber qual a ordem de grandeza, ó. Qual é a ordem de grandeza? Então, primeiro a gente tem que transformar isso aqui em notação científica. A vírgula está aqui no final e ela tem que ficar, lembram? Entre 1 e 9,9, ó. Então, para isso, ela vem aqui, ó, para o 7, que fica 1,7. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Fica 1,752 vezes 10. Ela andou da direita para a esquerda. Quando anda da direita para a esquerda, ó, olha aqui, expoente positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 10 a quarta. E aí, a ordem de grandeza, tá? Esse número aqui, ele é menor que 3,6. Olha esse aqui. Menor que 3,6, olha. Conserva ali a potência de 10. Então, isso quer dizer que se vai conservar a nossa potência, a ordem de grandeza vai ser a potência que já está lá, que é 10 a quarta, certo? Próximo assunto, Sistema Internacional de Unidades, tá? Eu acho que vocês lembram que eu expliquei que foi um sistema criado para padronizar as unidades, para você não chegar nos Estados Unidos e eles medirem o comprimento com outra medida, que não seja o metro, quilômetro e seus múltiplos, certo? Então, nós temos essa tabelazinha aqui, que foi o padrãozinho, né, da sociedade científica, tá? O comprimento em todo lugar aqui do mundo vai ser medido em metro. A pressão, por exemplo, aqui embaixo vai ser em pascal. A aceleração vai ser em metro por segundo ao quadrado, tá? É um padrão, certo? E aí nós temos essa tabela, tá? Bem simples. E é só isso, a parte de SI, tá? A abreviação é SI, para Sistema Internacional de Unidades, certo? E aí a gente vai para grandezas escalares e vetoriais. Grandezas escalares são expressas simplesmente por um número e uma unidade de medida. Já as vetoriais, elas precisam ter uma direção e um sentido. Por exemplo, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Temperatura. Temperatura. Quantos graus estão fazendo agora? Ah, estão fazendo 20 graus. Eu preciso de uma direção ou um sentido? Não, então a temperatura é uma grandeza escalar. Mas aí o que acontece? Força, tá? Vou pegar aqui a força. Eu estou exercendo uma força de 10 newtons, certo? Ah, mas essa força de 10 newtons é para frente ou é para trás? E aí, está precisando de uma direção e sentido. Isso quer dizer que é uma grandeza vetorial, tá? Basicamente é isso, grandezas escalares e vetoriais. E aí tem alguns exemplos. Eu acabei de dizer o da força, tá? Força é uma grandeza vetorial, certo? A área. Ah, qual é a área desse terreno? 10 metros quadrados. Precisou de direção e sentido? Não. Então é uma grandeza escalar. Deslocamento. Eu andei 50 metros. Tá, andei 50 metros para frente, para trás, para onde? Precisa de uma direção e um sentido. Então é vetorial. E a temperatura, né? Quantos graus estão fazendo agora? 20. Tá, só isso. Não precisa de mais nada. Então é uma grandeza escalar, tá certo? Bora para o próximo. Localização, movimento e repouso.
tá? Pessoal, a localização, tá? É onde o móvel está ali, certo? Por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui bem fofinho. Tem uma estrada, tá? E essa estrada, ela tem aqui as plaquinhas. Quilômetro 20, quilômetro 40 e aqui o 50, certo? E aí, temos um carrinho aqui andando, certo? Temos um carrinho aqui, tá? Nesse tempo aqui, tá? A gente desconsidera o tempo. Nesse instante, qual é a localização do carro? Ele está no quilômetro 20. Então, a localização dele é 20 quilômetros, tá? A localização é só você dizer, tá ali, tá em tal quilômetro, certo? Vamos supor que esse carrinho tivesse aqui. Ó, vamos supor que ele tivesse aqui. Tá, ele veio andando, passou um tempo, ele estava aqui em determinado instante. Qual é a nova localização desse carro? 50 quilômetros, certo? A localização ou espaço é onde o cidadãozinho está em determinado instante, certo? Entenderam, né? Bem simples. E aí, um móvel se encontra em movimento em relação a determinado referencial quando ele muda de posição. Então, o movimento muda de posição, tá? Variação de posição. Se durante determinado intervalo de tempo sua posição permanece inalterada, ela está em repouso. A posição inalterada está em repouso. Então, teve distanciamento, vai estar em movimento. Não teve distanciamento, está em repouso, certo? Dicasinha, tá, pessoal? E aí, ó, deixa eu ir passando. Aqui, pronto. Exemplos. Um ônibus está andando a uma velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou repouso? Acabei de dizer. Tem distanciamento, tem movimento. Não tem distanciamento, repouso. Então, ó, você vai ali no ônibus com o seu coleguinha. Tu tá se distanciando do teu coleguinha? Não. Se não tá se distanciando, vocês dois estão em repouso. Então, os passageiros do ônibus estão em repouso, tá? E aqui, ó, uma pessoa em um carro observa um poste na calçada de uma rua ao passar por ele. O poste está em repouso ou em movimento? E aí pergunta, tá tendo distanciamento entre a pessoa, tá, e o poste? Tá, né? Que o carro tá andando, ó, o carro tá em movimento, certo? E aí, se tem movimento, tem distanciamento, tem movimento. Então, a pessoa está em movimento em relação ao poste e o poste está em movimento em relação à pessoa, certo? E aí a gente vai para espaço, deslocamento e velocidade, certo? O espaço, que é a localização, que eu acabei de dizer a vocês ali um pouquinho antes, é onde o móvel, tá, está em determinado instante. Em determinado instante, certo? Deslocamento vai ser a variação do espaço, de espaço, certo? Variação do espaço. Lembram lá do carrinho, certo? Deixa eu desenhar de novo aqui ele bem pequenininho. Temos aqui uma placa com quilômetro 20 e aqui uma placa com quilômetro 50. Então, o carrinho, ele começou aqui, no quilômetro 20, certo? E ele veio, quilômetro 50. Chegou aqui no quilômetro 50. Então, deslocamento é tudo que andou, tá? Ó, aqui o deslocamento desse carro, ele foi de 20 para 50, então ele andou 30 quilômetros. Ah, mas ele se arrependeu, chegou na cidade errada, voltou aqui, ó. E a cidade certa estava no quilômetro 30. Aí o abençoado do carrinho
voltou para cá. O que é que aconteceu? A gente vai ter uma mudança no deslocamento, tá? Deslocamento, espaço inicial e espaço final. Então, o inicial aqui, ó, de onde ele saiu, 20, e ele tá aqui no 30. Então, de 20 para 30 foram 10 quilômetros, certo? Cuidado para não confundir com distância, tá, pessoal? Distância ali é tudo que ele andou. Então, se eu quisesse a distância, eu ia ver aqui de 20 para 50 foram 30, tá? De 30, de 50 pegou voltando para 30 foi mais 20. Então, seria a distância aqui seria 50 quilômetros, que foi tudo que o carro percorreu. Mas o deslocamento é ali uma subtração do ponto de partida menos o ponto final ali, tá? Vocês vão fazer uma subtração, certo? Final menos inicial, tá? E aí vem a velocidade. A velocidade é uma relação entre o deslocamento e o tempo. E aí a gente tem a fórmula, né, da velocidade média, que é o ΔS, variação de espaço, sobre ΔT, variação de tempo. Variação de espaço, espaço final menos espaço inicial, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial, tá? No caso aqui, ó, espaço final 30, espaço inicial 20, certo? E aí temos um exemplo bem legal. Fala dessa rodovia, certo? E aí na figura abaixo podemos ver algumas cidades existentes. De acordo com a figura, qual é o espaço? Lembrem, espaço é onde o móvel está em determinado instante, certo? Qual é o espaço da cidade de Campinas? Ó? 90 quilômetros, certo? O espaço é esse. Pronto, acabou-se. E o da cidade de Ribeirão Preto? 310 quilômetros. Agora, se eu tivesse pedido deslocamento de um carro que vai de Campinas para Ribeirão Preto, aí ia ter que fazer a continha. Como é a situação aqui da letra B? Ó. Qual é o deslocamento de um carro que vai de São Paulo? Vou até mudar a cor, ficar mais fácil. O carro vai de São Paulo para Limeira, tá? Então, ó, o deslocamento vai ser o espaço final menos o espaço inicial, certo? De onde está menos de onde saiu. Então, esse carro, ele chegou aqui no final, né? 150 quilômetros. E ele saiu do quilômetro zero. Então, ó, o deslocamento foram 150 quilômetros. Se acontecesse deste carro ter voltado aqui para Campinas, o espaço final já ia mudar de 150 para 90, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E aí, segundo, essa é de velocidade. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média? Então, ó, ele vai percorrer uma distância, deixa eu desenhar a torre. Temos aqui uma torre de 125 metros. E esse corpo aqui, ele vai cair tudo isso. Então, ali, o espaço, o nosso ΔS, são 125 metros, certo? É tudo que ele percorreu, tá? E o nosso tempo, ΔT, são 5 segundos, tá? Se acontecesse aqui, pessoal, dele falar que estava marcando no cronômetro, certo? Estava marcando no cronômetro, o cronômetro estava no segundo 2 e parou no 7, aí a gente ia fazer aquela continha, essa aqui, vou voltar, essa aqui, ó, de variação de tempo. Mas ele já diz aqui qual é a variação de tempo, que é 5, tá? Já diz qual é a variação de espaço, que é 125, então a gente só vai pegar e colocar na fórmula, certo? Lembrando que, ó, tem que ver se está batendo aqui as medidas, ó, metro por segundo, então, certíssimo, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, a velocidade no SI ela é medida em metro por segundo, mas a gente encontra também em quilômetro por hora. E aí tem como transformar, tá? De metro por segundo para quilômetro por hora, bem simples. Mas vamos terminar aqui. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, que é a variação de espaço, é 125 e a variação de tempo é 5, certo? E aí, ó, 125 dividido por 5 vai dar 25 metros, né, por segundo,
certo? E a resposta seria a letra E, tá bom? Aceleração. Sim, deixa eu dizer aqui antes que eu esqueça para vocês. Vamos supor... Vou trocar aqui essa caneta. Pronto. Nós temos uma medida em metro por segundo e temos a medida em quilômetro por hora. Ah, eu quero de metro por segundo transformar em quilômetro por hora. Tu vai multiplicar isso aqui por 3,6. Ah, tá em quilômetro por hora e eu quero passar para metro por segundo. Então, tu vai dividir por 3,6, certo? E aí, bora para o próximo assunto. Aceleração, tá? Aceleração é a grandeza que interfere na velocidade, fazendo com que ela aumente ou diminua. Então, teve variação de velocidade, teve com certeza aceleração. Tu começou uma viagem a 100 km por hora, certo? Depois de um tempinho, o velocímetro já estava ali em 140. Tu é vida louca das carreiras, certo? E aí, ó, a velocidade alterou, isso quer dizer que teve uma aceleração, tá? Mas se tu é uma pessoa assim, bem consciente, tu saiu de uma cidade a 100 km por hora e tu foi a viagem todinha ali em cima de 100 km por hora, nem aumentou nem diminuiu. Então, não teve aceleração, tá? Pode ter acontecido de diminuir também, tu começar aqui em 100 e terminar em 80 depois de um tempo, tá? Então, também teve aceleração. Teve variação de velocidade, teve aceleração, certo? Tanto para mais quanto para menos. E aí tem aqui um exemplo. O ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade... Sim, uma coisa, esqueci. Fórmula da aceleração. Como eu pude esquecer de dizer isso a vocês? A aceleração é a divisão da velocidade média por o tempo, certo? E a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo? Porque a da velocidade é metro por segundo, a do tempo é segundo, 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 2 segundos, tá? E aí, bora lá. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Mas velocidade média do pontinho ali, 30 metros por segundo. Em um intervalo de tempo, então, ó, intervalo de tempo de 5 segundos. E aí ele quer saber a aceleração desenvolvida. Então, a aceleração média, velocidade média sobre o tempo, tá? A velocidade foram de 30, o tempo 5, certo? 30 dividido por 5 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Metros por segundo ao quadrado, letra E. O que é que poderia ter acontecido aqui? Essa questão é bem simples, mas o que é que poderia ter acontecido? Imagine aqui, ó. Imagine vocês que aqui tivessem quilômetro por hora, mas a resposta está em metro por segundo ao quadrado. Então, vocês iam ter que, lembram? Fazer aquela transformaçãozinha, tá? Se tivesse em quilômetro por hora e tu quisesse transformar em metro por segundo para conseguir a resposta, então tu ia ter que dividir isso aí, ó, por 3,6, certo? E aí terminamos a nossa revisão. Arrasem no simulado. Qualquer dúvida é só me perguntar, certo? Cheiro para todos.